Então agora eu vou construir o segundo desenho, eu vou repetir ele de novo, mas eu já vou fazer também o efeito sombreado, tá? Que é o segundo momento do nosso desenho de lábios. Então, olha só, vocês viram eu fazendo a segunda marcação, reforçando assim, como que vai ficar o contorno e o desenho, tá? Do seu lábio. Vou tirar a foto, mandar para vocês também o passo a passo de cada fase. Novamente, eu vou ligar os pontinhos, ó, no início da comissura labial, eu vou subir fazendo o limite dos lábios, o contorno da minha boquinha. Esses pontinhos, ele é muito importante para não perder a referência, tá? Já fiz o contorno, agora novamente eu vou fazer a linha que divide o lábio superior e inferior. Então, a oportunidade que você vai ter de construir esse desenho, a marcação, veja bem, 3 vezes, isso é um treino muito completo. Eu pensei muito nisso quando eu desenvolvi esse passo a passo de técnicas de habilidade e coordenação, tá? Além de ser um exercício de repetição, tá? Então, tudo que eu tô fazendo aqui, você vai fazer do lado direito repetidamente. Então, isso vai também fazer com que você desenvolva mais ainda essa habilidade, tá? Então, agora eu vou apagar os pontinhos que foram feitos e melhorar mais ainda o meu desenho, porque agora eu vou começar a pintar. E melhoro aqui o arco do cupido. Melhoro o meu traçado. E assim eu tenho uma boquinha bem bonita. Agora eu já apago as retas, que foram as medidas que eu precisei, para centralizar o lábio no retângulo. Venho melhorando o meu desenho. Bom, então já tem 2 desenhos prontos. Nesse primeiro, eu já vou começar a cobrir com o lápis. Você pode fazer com o lápis HB ou o 2B, tá? Eu vou começar fazendo aqui com o HB por dentro. Olha só, então primeiramente, veja bem, já tem uma divisão aqui suave, mas eu vou começar preenchendo na diagonal, ó, na vertical, com suavidade, sem colocar força. Eu vou cobrir, ó, na vertical.
Olha só. Levemente na diagonal, vou cobrindo o meu desenho. E quando eu chego aqui no meio, olha só. E volto de novo, deitando e inclinando, olha só. Começo cobrindo com suavidade. Sem marcar. Faço a cobertura na diagonal com muita leveza. Então, aqui eu tenho a diagonal e vou repetir essa cobertura no lábio inferior também, na diagonal. No meio, na vertical. Então, isso aqui é a base que eu estou construindo, tá? Para dar o efeito de textura logo mais. Bom, depois dessa cobertura, né, dessa base, eu venho agora com o cotonete pra gente fazer esse efeito sombreado, pra gente sombrear aqui, olha só, e tirar a marca do lápis. Sombreado com cotonete, pode usar o esfuminho também, que é aquele lápis próprio para esfumar. Então, vou dar esse efeito sombreado na parte superior e inferior. Veja bem, depois que a gente fez essa cobertura, nós vamos continuar fazendo o efeito de sombra, tá? E de luz. Eu vou marcar aqui, ó, os 2 pontos de luz, tá? Então, veja bem, nos lábios, a projeção de luz, ela me dá volume, tá? E o efeito de sombra, profundidade. Então, eu vou falar muito sobre isso no decorrer do desenho, para você entender essa projeção de luz e sombra e o efeito realista, que começa agora. Então, eu vou pegar aqui agora o meu lápis, ainda tô com o 2B, tá? Que ele tem uma quantidade menor de carvão. E começo aqui, ó, com movimentos, ó, de baixo para cima. De baixo para cima, para dar mais uma cobertura, mais uma camada na minha boquinha. Com muita leveza, sem colocar força. Então, nesse lábio que a gente vai construir em várias camadas, para a gente conseguir o efeito, né? De ranhuras, de linhas nos lábios, né? Então, a gente vai começando aqui, ó, do outro lado, eu repito o mesmo movimento. Repetindo o mesmo movimento do lado direito, lado esquerdo. No
Nos lábios também, da parte superior, eu tenho aqui, nessa região, um efeito de luz. Então, essa região aqui é mais clara e do lábio inferior, esse meio aqui também, ele é mais claro. Sempre iniciando aqui, ó, do cantinho da comissura labial, espelhando os movimentos. Em movimento de arraste, fazendo essa cobertura. Na parte superior dos lábios também, eu vou fazer o movimento de arraste de cima para baixo. Devagar, sem pressa. Quando eu chego aqui no meio, eu já venho com o movimento vertical. E quando eu chego aqui, ó, no ponto alto, eu vou, ó, construindo aqui, ó, a minha projeção de sombra com mais movimento. No lábio inferior, entre a linha que divide o superior e o inferior, nós vamos sombrear aqui ainda com o lápis 2B ou o HB. Vamos fazer uma sombra aqui, olha só, até chegar nessas duas marcações que vão ser os pontos de brilho, que vai ser o efeito de luz. Então, vocês vão sombrear aqui com leveza, para a gente conseguir mais efeito realístico. E na sequência, com o movimento de arraste de baixo para cima, eu vou fazer mais uma projeção, tá? E aqui do outro lado também, vindo da comissura, ó, de baixo para cima, na diagonal, fazendo mais um efeito de sombra. Nesse primeiro momento, vou dar mais um acabamento aqui com a borracha. E agora eu vou partir, tá? Para o próximo desenho.